E aí, seus viciados em evangelho. Prazer, pra quem não me conhece, galera, Gruxum, um simples ser humano comum buscando conhecimento e sabedoria e desenvolvimento pessoal, sempre, tá ligado? Normalmente trago conteúdo no canal sobre finanças, mentalidade e entre outras coisas, mas o importante é o vídeo de hoje. E hoje eu resolvi trazer sobre a Kryptonita de Deus. Primeiramente, para falar sobre a Kryptonita, quem não sabe, Kryptonita remetendo ao Superman é como se fosse a fraqueza dele. Agora você vem, qual Deus? Deus que eu quero falar é justamente o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, tá ligado? O Deus da Bíblia. Aí você pensa, mas para saber a fraqueza dele, você primeiro tem que ter noção como é ele, que muitas pessoas às vezes só tem aquela noção de ouvir da boca dos outros, tá ligado? Mas basicamente você lendo a Bíblia, você começa a ver a grandeza de Deus. E conhecendo cada vez mais esse Deus tão soberano, magnífico e grandioso, tanto pelas escrituras, quanto por evidências, quanto testemunhos, entre mais, você começa a perceber que justamente é o Deus da criação, o Deus que realmente rege o universo, o Deus que fez toda a existência existir. E na Bíblia fala que justamente é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Para quem não sabe, onipotente é aquele que tem todo o poder, onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, e onisciente que sua consciência não é limitada, mas sim ilimitada. Ou seja, nós já acabamos de perceber que esse é um Deus ilimitado. Sendo assim um Deus ilimitado, ele não costuma ter bloqueios. Quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu vi o conteúdo de um psicólogo, um rabino e um pastor arqueólogo. E na visão do rabino, ele falou que tipo assim, Deus ele é tão ilimitado, tão grande, que normalmente até a criação, exemplo do tempo, que nós temos, né, o presente, passado e futuro, ele não se limita ao tempo, ou seja, ele está acima da criação do próprio tempo. Só que você pensa, pô, mas se Deus já sabe todo o futuro, então as coisas são predestinadas. Só que eu tenho uma visão diferente disso, porque tipo assim, não é exatamente que ele sabe o futuro que tudo é predestinado, mas sim ele sabe todo o futuro que uma ação sua pode gerar. Digamos que você é um indivíduo, aí tem a opção aqui do caminho A e B. Ele sabe você escolhendo o caminho A, tanto B, como vai dar o final de ambas as suas escolhas. Eu até vi um comentário que eu achei bem interessante nesses estudos, que falava que o universo está em Deus. Tipo, Deus é tão grandioso que todo o universo, toda a criação está nele, entendeu? Como se, tipo assim, ele fosse um com toda a criação. Só que você pensa, poxa, mas como Deus tão grandioso, o Deus da criação, onipotente, onipresente, onisciente, como ele pode ter uma fraqueza? Sendo que ele que criou todas as coisas, e é um Deus que não erra, como ele consegue ter uma Kryptonita? Agora, sabendo assim, que Deus justamente é um Deus todo-poderoso, grandioso, ilimitado, eis como um Deus assim tem uma fraqueza. Qual seria a sua Kryptonita? Mas antes de eu falar, galera, quero deixar claro aqui que, tipo, esse conteúdo eu resolvi trazer porque eu tava vendo um podcast, vi uns conteúdos, vi o cara mencionando sobre o tema, e eu achei muito instigante. Eu pensei, velho, eu tenho que trazer isso daqui porque, tipo, realmente é muito instigante. Eu não tô trazendo como se fosse uma verdade ou algo do tipo, eu tô trazendo mais para nós realmente refletir e podermos argumentar. Eu quero que vocês deixem opiniões e todos. Mas e aí? Qual seria a Kryptonita de Deus? Basicamente, a Kryptonita de Deus seria o livre-arbítrio. Pra quem não sabe, livre-arbítrio é como se fosse o seu direito à livre escolha. E tipo, o livre-arbítrio existe ou não, isso divide várias opiniões. Porque tem pessoas que acreditam que sim, existe um livre-arbítrio, e tem pessoas que acreditam que tudo é predestinado. Mas independentemente dessas partes, primeiro eu vou trazer aqui alguns versículos que eu tinha visto justamente nesse conteúdo que eu tinha estudado. E primeiramente fala lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Eu vou ler o 5 e o 6, e o 7 eu vou pegar só uma partezinha. E fala bem assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Aí o 7, resumindo, tem uma parte que fala tipo: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, porque me arrependo de os haver feito. Aí você pensa, nossa, velho, mas Deus não erra. E tipo assim, aqui tá falando que Deus se arrepende de haver feito, né? Bora para outro capítulo aqui, antes de eu explicar, tipo, a visão que eu peguei sobre esses versículos aqui, sobre essa questão, tá ligado? Jeremias, capítulo 15, versículo 6 fala: Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornastes para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Vendo assim, essas últimas duas passagens que eu citei para vocês, aí vocês devem se perguntar, poxa, então Deus se arrependeu de ter criado a humanidade? Lembrando que logo em seguida da passagem, a primeira que eu falei, lá em Gênesis, foi no tempo de Noé, e depois ele viu que ainda havia esperança em Noé. Só que não é que ele se arrependeu, Deus não erra. Muitas partes na Bíblia são tratadas como alegoria. Para quem não sabe, alegoria é justamente como se fosse uma maneira de se ilustrar ou expressar. Deus traz uma maneira para que os seres humanos conseguissem ter um entendimento de algo que ele realmente teve, entendeu? Ou seja,
ele não se arrependeu de ter criado a humanidade. Basicamente, como um pai que ama demais seu filho, ele só queria demonstrar que ele talvez estivesse desapontado, frustrado com o direcionamento que a humanidade estava tendo. Só que aí vem uma grande questão. Sendo assim, Deus tem sentimentos? E eis aqui também uma ideia que divide muitos teólogos, porque tem muitos teólogos que acreditam numa divindade que não está submetida à sua própria criação, que são sentimentos e emoções. Como tem outros teólogos que também acreditam que justamente ele tem emoções sim, porém não como as nossas humanas. Mas eu, particularmente, como uma pequena formiga nesse mundo gigante de pessoas sábias, tá ligado? Acredito sim que Deus tenha sentimentos, porque você vê vários e vários exemplos na Bíblia, só que tem muitos teólogos que acham que é figuras de expressão. Para mim, não teria lógica um Deus sem sentimento, porque se fosse dessa maneira, ele não se importaria com aqueles que perdesse sua salvação ou não. E nós vemos que o próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, ele falou da ovelhinha perdida. E você vê vários e vários exemplos de Deus justamente realmente se importar com o seu povo sempre. Se você se importa é porque você ama. E diferente de nós podemos escolher amar ou não. Deus em si, ele é amor, tá ligado? Ele é amor, na sua própria essência. Para a confirmação dessa ideia, eu vou trazer aqui duas passagens bíblicas. A primeira está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala bem assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A segunda passagem está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que fala: Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Sendo assim, vendo essas duas passagens, você vê que justamente Deus, ele se importa com seus filhos. Ele não quer perder nenhum. Ele se entristece quando vê alguém que realmente pereça. Ele está fazendo de tudo para que consiga ter a salvação de cada um. E por mais que você seja contraditório com essas ideias, aí você vai estar sendo contraditório com dois homens grandiosos de Deus, que é justamente Pedro e Paulo. Sim, beleza. Mas aí você deve estar se perguntando: por que a criptonita de Deus é o livre-arbítrio? E eis a grande questão: mesmo Deus sendo um Deus tão divino, tão grandioso, ele aceitou a existência de seres que poderiam rejeitá-los, ou seja, nós humanos. Ele realmente deu nas nossas mãos o papel de escolher o destino que vamos trilhar. Só que aí, galera, eu vi um comentário que falava bem assim: se a soberania de Deus fosse uma imposição da vontade dele, então ninguém se perderia. Mas eis a grande questão: Deus não é um Deus narcisista, porque se ele fizesse dessa maneira, meio que ia ser tudo robotizado, meio que ia ser obrigado. Ou seja, ele justamente deixou o livre-arbítrio para ter humanização, nós escolher seguir ele ou não, por vontade, por gosto, por amor, tá ligado? Só que, nessa jornada minha de estudo, eu acabei vendo também que alguns psicólogos e psiquiatras normalmente não costumam acreditar no livre-arbítrio pela questão que eles falam que normalmente nossas escolhas são meio que manipuladas pelo ambiente, por situações ou coisas, tá ligado? Do nosso cotidiano, que normalmente, se eu não me engano, acho que um neurônio é baseado por outro neurônio anterior e assim vai, e isso acaba sendo afetado. Mas eis uma coisa que eu, na hora que eu tava vendo esse conteúdo, tá ligado, desse psicólogo, eu acabei refletindo, velho. Temos sim livre-arbítrio. Porém, não é porque temos livre-arbítrio que quer dizer que não podemos perdê-lo. Podemos sim, e justamente com essas ocasiões, quando deixamos ambientes, situações, ocasiões ou até pessoas manipularem e justamente tomar o nosso direito à escolha. Uma vez até lendo um livro, eu vi falando que quando você não faz uma escolha, automaticamente você tá fazendo uma escolha, porque quando você não escolhe algo, você tá deixando que outra pessoa escolha por você. Então, nós temos realmente direito à escolha, porém, às vezes acabamos entregando as nossas escolhas. E sobre esse próprio psicólogo que eu tinha visto o conteúdo, ele é um exemplo disso, mas ele próprio não percebeu, tá ligado? E ele é um cara que eu acho realmente muito brabo. Porém, ele próprio falou que antigamente ele costumava andar com pessoas, tipo, ele fumava cigarro, andava com pessoas tóxicas, acho que era alcoólatra, e ele resolveu mudar ambiente, mudar pessoas e mudar tudo, tá ligado? Mudar sua rotina, começou a se preparar e mudou toda a sua vida. Ou seja, você vê que ele próprio, tá ligado? Embasado na vida dele, ele teve escolhas para poder mudar o ambiente e as coisas, e o cara não acredita nisso, velho. Pô, eu fiquei viajando, tá ligado? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Cada quem acredita no que quiser. Eu trouxe esse vídeo porque achei realmente algo bem interessante para argumentar. Espero que vocês deixem opiniões no comentário. Tamo junto. Para quem é o cristão, eu só deixo duas coisas aqui finais, que justamente uma é: a nossa salvação se deve às escolhas e ações que nós fazemos aqui em nossa vida. Então sempre reflita justamente no que você está escolhendo. E mais uma coisinha para finalizar, justamente: na vida há dois caminhos, a vida e a morte. Escolha então, pois, a vida para que viva. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.